Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar com você um assunto interessantíssimo, algo assim muito tremendo, que eu compartilhei aqui com meus discípulos, com os pastores, meus auxiliares aqui, e eu queria passar isso para todos vocês, que é essa ferramenta aqui que os coaches usam para cuidar de empresários, de empreendedores, pessoas que estão querendo sair de um estado para outro. Então, na verdade, os coaches usam muito essa ferramenta chamada roda da vida. Então, essa roda da vida, ela compõe vários fatores da vida de uma pessoa. Que às vezes a pessoa, ele é uma pessoa assim, que ele sabe bastante coisa, ele tem um grande conhecimento, ele tem uma formação boa, mas ele não está crescendo, ele não está evoluindo. Por quê? Às vezes, em alguma área da vida dele, existe uma brecha, existe uma lacuna, existe algo que precisa ser melhorado. Aí eu fiz aqui, baseado no que muita gente já faz, só que a roda da vida ela pode ter muitos outros ingredientes, e é fácil fazer uma roda da vida se você fizer um círculo, tá? E depois você aqui, ó, fazer igual você, como se tivesse assim um queijo, né? Um queijo, uma bola, um queijo. E você vai colocando aqui algumas coisas que são prioridades na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, saúde, família, Deus, vida emocional, o foco, meta, lazer, finanças. Isso aqui foi o que eu coloquei só para a gente ter uma ideia do que a gente precisa trabalhar. E aí, eu falando aqui do meu pessoal, eu estava aqui falando que sobre finanças, uma área muito afetada na vida de um líder, de uma pessoa. Quando se mexe em finanças, mexe em muita coisa. Mexe em qualidade de vida, mexe em alimentação, né? E muitas outras coisas. Né? Psicologicamente a pessoa fica abalada. Então, na verdade, o que eu quero falar é o seguinte, é que a vida financeira ela precisa ser administrada por muita gente. Né? Tem gente que ele até ganha bem, mas ele não tem uma vida financeira saudável. Ele tem a vida financeira dele complicada, toda cheia de turbulência. Às vezes ele deve mais do que ele ganha, ele gasta mais do que ele ganha. Então isso é um problema já que está acontecendo na vida dele. Então as finanças precisam ser organizadas. E como a gente está tratando sobre questão igreja, né, discípulo, cristão, né, a maioria das pessoas, eles acabam não sendo fiéis a Deus, ele não dá o 10%, ele não dá oferta, ele não dá primícia, e além de tudo isso, ele faz uma administração péssima do que fica com ele. Tem outros que conseguem ainda ser dizimista, ofertante, mas assim mesmo ele não consegue administrar. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre administração. Então, eu estou aqui diante de por exemplo, Isaías 55, 2. A Bíblia fala o que nesse texto? Por que gasta o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que a vossa alma não pode satisfazer? Então, o grande problema é que a pessoa, ele gasta o dinheiro dele no que não é pão. E o produto do trabalho, ele gasta naquilo que a alma dele não pode satisfazer. Então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer? Parar de comprar coisas supérfluas, coisas inúteis, coisas que ele não vai usar. Tem gente que ele fica fascinado em ver algo e ele compra. Ele é impulsivo, né? Ele é impulsivo, ele adora comprar, ele adora gastar dinheiro
com coisas que não vai dar resultado nenhum. Então, a primeira dica aqui sobre finanças é justamente não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Aprender a economizar, aprender a guardar. Uma coisa é você ser econômico, outra coisa é você ser avarento. O avarento é o que está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 3. O avarento não vai herdar o reino de Deus. O avarento não vai herdar o reino de Deus. Então, a pessoa que é avarenta, ele nunca vai conseguir prosperar, ele nunca vai conseguir crescer, porque ele ama o dinheiro, ele idolatra o dinheiro, ele é apaixonado pelo dinheiro. E a Bíblia diz lá em Timóteo que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, a Bíblia fala que o avarento não vai herdar o reino de Deus. O avarento não vai herdar o reino de Deus. Outra coisa que eu estava falando aqui é sobre a importância da primícia. Às vezes a pessoa, ele entende bem o que é oferta, ele entende bem o que é dízimo, mas ele não sabe bem o que é primícia. E a Bíblia diz que todas as primícias serão dos sacerdotes. Alguém pode me falar assim, mas pastor, nós não estamos vivendo no Antigo Testamento e agora não tem mais sacerdote. Como é que eu faço com primícia? Aí eu levo você para o Novo Testamento, em Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz que todo aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Quer dizer, se no Antigo Testamento a primícia era as primeiras coisas que eu ganhava, no Novo Testamento ela continua sendo uma realidade, só que de forma diferente. Se eu tenho um instrutor, se eu tenho alguém que me ensina, alguém que me faz eu mudar de rota, alguém que faz eu crescer, alguém que faz eu aprender, alguém que faz eu evoluir. Gálatas 6, versículo 6. Todo aquele que é instruído, vamos supor, você vai fazer um curso. Esse curso custa X. Você foi lá aprender. O que é um curso? A palavra curso significa direção. A palavra curso significa direção. Então você está na direção. Aí você vai e faz um curso para você ir para a direção correta. Então a palavra curso é isso. Então, na verdade, você paga por esse curso. Então você paga por esse curso. Você recebe o seu certificado. Você agora é um profissional. Agora, e na igreja? E na presença de Deus? Tem um pastor, tem um mestre, tem um mentor, você tem um instrutor, um discipulador, uma pessoa que te orienta e te dá curso, te dá orientação, te dá norte. Gálatas 6:6. Então você pega os seus bens e reparte com aquele que está te instruindo, naquele que está te dando curso, naquele que está te dando uma orientação. Na verdade, isso é muito importante, tem muita gente que não atentou para essa questão. E aí, na vida financeira, ele não tem como evoluir, porque, na verdade, ele não consegue repartir com aquele que está instruindo. Ele foi ali na igreja, recebeu uma instrução, recebeu um ensinamento, recebeu uma palavra, foi muito abençoado, foi muito cheio de Deus, ele saiu dali com a direção para a vida dele maravilhosa, só que ele simplesmente esqueceu ou não sabia que ele deveria dar uma primícia para aquele que o instruiu. Ele deveria dar uma oferta para aquele que o instruiu. Eu tenho uma série de versículos, de palavras, que eu trato desse assunto aqui, sobre finanças pessoais. Eu posso te instruir sobre isso, eu posso te orientar sobre isso, eu posso te dar uma direção sobre essa questão. Eu posso ir na tua igreja, eu escrevi um livro sobre finanças, eu estudo sobre isso, eu vou dizer, como em outros vídeos já falei, como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo.
Então eu tenho um alvo. Em outro vídeo nós vamos falar aqui de outros temas muito relevantes para a nossa vida. Mas hoje fica essa dica para você. Finanças pessoais, não gaste seu dinheiro naquilo que não é bom. Ah, eu esqueci de uma coisa. Provérbios 11:14, Provérbios 15:22, fala da importância de você ter um mestre, a importância de você ter conselheiros. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Deus te abençoe, graça e paz.